25 de maio de 2024, sábado da 7ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sábado, louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta manhã desse sábado a carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra, durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos acompanhando o apóstolo São Tiago, que escreve orientando os cristãos dispersos, e hoje ele está falando bastante de uma questão sacramental, né? Se alguém entre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Ou seja, nós precisamos entender de qualquer maneira, minha gente, nós devemos estar na presença de Deus. Sabe o que acontece às vezes com muitas pessoas? Tem pessoas que pensam que deve recorrer a Deus ou que deve estar em Deus somente nos momentos de conquistas. E não é verdade, né? Tem outras, pelo contrário, que só procuram a Deus e a igreja quando acontecem coisas trágicas. Sabe? Preciso ir na igreja porque a coisa tá preta, sabe? A coisa tá... Ora, entre aspas, a fala das pessoas, né? Comumente. Ora, vou dizer uma coisa a vocês. Deus, Ele nos deseja em todas as situações e circunstâncias de nossa história, de nossa vida. Se você está num sofrimento, de São Tiago, ore, não se distancie de Deus. Se você está num momento de conquista, de alegria, entoe hinos de louvor, cante, agradeça a Deus, mas não se afaste de Deus em nenhum momento. Sejam momentos bons ou sejam momentos ruins, né? Aqui depois ele vai falar a partir do capítulo 14, do versículo 14 desse capítulo 5, uma frase que a igreja extrai desse texto para colocar no rito da unção dos enfermos. Se alguém entre vós estiver doente, chama os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará. Se tiver pecados, receberá o perdão. Olha o tamanho do efeito, do fruto, da consequência do sacramento da unção dos enfermos na vida de um cristão, de um católico que recorre a Deus. Nós precisamos desmistificar, minha gente, essa visão do sacramento da unção dos enfermos como o sacramento da extrema unção, o sacramento da morte. Ora, nenhum sacramento da igreja visa a morte humana. Nenhum. Os sacramentos são sinais da bondade de Deus que se derrama sobre nós para que nós tenhamos vida, plenitude, felicidade, salvação neste mundo. É claro que você vai conferir o sacramento da unção dos enfermos para um enfermo que está
sem muita expectativa de vida, porque já está debilitado, está nas últimas, o sacramento ainda assim ele visa pedir a saúde eterna, que é a salvação da pessoa. Nós precisamos entender um pouquinho isso. E o que acontece a partir dessa visão errada do sacramento da unção dos enfermos? As pessoas não chamam o padre no momento certo. Se a pessoa está com uma enfermidade grave e descobriu agora e contraiu a enfermidade nesse momento, já chama o padre. Uma enfermidade grave, chama o sacerdote. Por quê? Porque é o sacramento da saúde, a unção dos enfermos, não da morte. É uma visão muito antiga, uma visão muito errada, que a sacramentalidade da igreja pós-conciliar veio retomar, veio refletir, né? Veio novamente refletir. É o sacramento da vida. O sacramento da vida. O que acontece? As pessoas, elas, por exemplo, alguém contrai enfermidade grave, primeiro vai buscar o médico, vai tentar, aí o médico vai chegar numa situação, não tem mais o que fazer, a pessoa não tem mais o que fazer, agora é só um tratamento paliativo, aí chama o padre. Ora, é o sacramento da vida. É claro que vai restituir a dignidade de filho de Deus para aquela pessoa, para que ela possa fazer um passamento digno, um passamento santo, e possa ter garantido a entrada nos céus. É claro que isso é importante, mas nós temos que buscar de todas as forças, inclusive espiritualmente, ter o desejo de que essa pessoa retome a saúde e possa continuar a viver. E o sacramento é o sacramento da vida, ele deve ser conferido nessa intenção, né? Então, se você tem alguma enfermidade grave, ou você na família aconteça não deixe para a última hora. Não é o sacramento do empurrãozinho para o céu, este. É claro que também né, em casos como esse, também. Mas o sacramento ele visa a restauração, seja fisiológica e seja espiritual da pessoa. Isso é importante. Quem pode receber, padre, o sacramento da unção dos enfermos? Quem tem enfermidade grave. Quem tem enfermidade grave, idosos que estão muito debilitados, somente esses. Outro dia vieram me perguntar, padre, tem uma pessoa grávida, o senhor pode dar unção dos enfermos? Eu perguntei para a pessoa, né? Por acaso criança é doença? Criança não é doença. Existe no ritual de bênção para a gestação. Aí confere aquela bênção. O sacramento é para enfermidade, sacramento da unção dos enfermos. Mas tem risco no parto, não sei o que. Tudo bem. Agora, se a pessoa está em caso de risco de morte, né? Ela está em caso de risco tem um risco grande de morrer. Aí a gente confere o sacramento da unção dos enfermos, porque a gente vai compreender aquilo como uma gravidez. Mas ao mesmo tempo a gente dá a bênção de gestação, junto com o sacramento. Entendeu? Gente jovem, vou extrair um dente. Não é motivo de receber unção dos enfermos. Né? Vou no médico tirar uma unha. Não é motivo da unção dos enfermos. É enfermidades graves, que tenha risco de vida. Ou idoso bem debilitado. Entendeu? Então, minha gente, hoje essa reflexão é para a gente saber que nós temos Deus em todas as fases da nossa vida. Quando nasce alguém, o batismo, quando essa pessoa está crescendo, sendo educada na fé, também na sociedade, a primeira Eucaristia, a crisma, né? Quando essa pessoa ela vai dar passos na sua vida no serviço da sociedade, o matrimônio ou o sacramento da ordem. Quando essa pessoa adoece, o sacramento da unção dos enfermos. Quando ela adoece espiritualmente pelo pecado, o sacramento da penitência, né? Olha, é muito bonita a sacramentalidade da igreja. Os 7 sacramentos, eles nos acompanham ao longo de toda a nossa história. Deus se faz presente em cada passo da nossa vida. No versículo 16 desse texto de hoje vai falar do sacramento da penitência, né? Confessais uns aos outros os vossos pecados, orai uns pelos outros. Aqui, claro que não está falando do sacerdócio ministerial, mas a gente já sabe pelos evangelhos que Deus deu o poder de perdoar pecados aos apóstolos no dia da Páscoa, né? E foi isso. Então, nós vemos que Deus
Ele deseja estar presente em todas as situações da nossa vida. O problema é que às vezes nós não o buscamos. Ou buscamos a Deus de maneira alternativa, quando convém, ou quando a gente acha que precisa de Deus. Não façamos isso não. Em toda circunstância, agradeça a Deus, tenha gratidão, peça a Deus, reze, não tenha medo de Deus. Estamos falando muito bonito esse texto aqui do poder da oração, né? Do poder da oração. Também está falando muito bem do poder do testemunho. Se você for testemunho bom para alguém, você conduzir alguém à verdade, ao caminho de Deus, Deus vai te retribuir, vai cobrir uma multidão de pecados seu. Olha, então, sejamos de Deus e levemos mais pessoas para Deus. Deus é suma bondade, sumo amor, e Ele nos espera, seja por meio dos sacramentos, cuja presença de Deus é muito vivaz, muito concreta, seja pela nossa vida de oração e pela oração da igreja, que nós sejamos marcados pela presença de Deus. Força e coragem, desejo um bom sábado, cheio de Deus, cheio de alegria, com muita oração, com muito sacramento, com muita presença de Deus. Um grande abraço, bom fim de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.